Guimarães Rosa, escritor, diplomata, médico e poliglota. Como abarcar a dimensão de sua escrita e de sua biografia? Podemos rastrear e apontar direções. Por isso, propomos em 4 atos, ou capítulos, como quiserem, com um mapa de anedotas e entrevistas, um horizonte sobre sua escrita e vida, uma rota para desconfiar. Afinal, como nos ensina Riobaldo, um dos personagens de Grande Sertão, pouco se sabe das coisas, muito se desconfia. Guimarães Rosa nasceu em 1908 em Cordesburgo, num só quase lugar, mas tão de repente bonito. Na boca do sertão de Minas, o nome da cidade é formado por um neologismo, recurso muito utilizado na literatura de Rosa. Cordes significa coração, Burgo significa cidade. Nasce, portanto, na cidade do coração. Seu pai, Flor do Ardo, tinha uma venda onde, nas palavras da estudiosa Regina Pereira, está a gênese de Rosa enquanto escritor. O Rosa, ouvinte. Na venda é por onde circulam vendedores e viajantes, ou seja, onde transitam histórias. Como diz o próprio Guimarães Rosa, nós, os homens do sertão, somos fabulistas por natureza. Desde pequenos, estamos constantemente escutando as narrativas multicoloridas dos velhos, os contos e lendas, e também nos criamos em um mundo que, às vezes, pode se assemelhar a uma lenda cruel. Deste modo, a gente se habitua e narra histórias que correm por nossas veias e penetram em nosso corpo, em nossa alma, porque o sertão é a alma de seus homens. Assim, não é de estranhar que a gente comece desde muito jovem. Deus meu, no sertão, o que pode uma pessoa fazer do seu tempo livre a não ser contar histórias? A única diferença é simplesmente que eu, em vez de contá-las, escrevia. Já naquela época eu queria ser diferente dos demais, e eles não souberam deixar escritas suas histórias. Eu trazia sempre os ouvidos atentos, escutava tudo o que podia e comecei a transformar em lenda o ambiente que me rodeava, o sertão. Porque este, em sua essência, era e continua sendo uma lenda. Apesar de viver a maior parte da sua vida no Rio de Janeiro, em Hamburgo, em Bogotá, em Paris, Guimarães Rosa nunca deixou de ser sertanejo, já que não é só uma questão de estar geograficamente no local, fisicamente, mas sim de habitar e se apropriar dessa afirmação, como uma vocação e uma crença. É que eu sou, antes de mais nada, este homem do sertão. E isto não é apenas uma afirmação biográfica, mas também, e nisto pelo menos eu acredito tão firmemente como você, que ele, esse homem do sertão, está presente como ponto de partida mais do que qualquer outra coisa. Rosa aprendeu a ler o mundo em vários idiomas. Falava alemão, francês, inglês, italiano, espanhol, mas possuía conhecimentos suficientes para ler livros em latim, grego arcaico, grego moderno, sueco, dinamarquês, servo, croata, russo, húngaro, persa, chinês, japonês, hindu, árabe e malaio. Guimarães Rosa não se deslumbrava com isso. Em suas palavras, dominar é muito. Sei lê-las, para isso as aprendi. Falar, só com grande dificuldade. E quando perguntado sobre quantas línguas falava, respondeu, acho que 8, talvez algumas mais. A habilidade de caminhar por tantas línguas é algo que, para Guimarães Rosa, está relacionado com um pensamento emblemático. Meu lema é, a linguagem e a vida são uma coisa só. Quem não fizer do idioma o espelho de sua personalidade não vive. E como a vida é uma corrente contínua, a linguagem também deve evoluir constantemente. Isto significa que, como escritor, devo me prestar contas de cada palavra e considerar cada palavra o tempo necessário até ela ser novamente vida. O idioma é a única porta para o infinito, mas infelizmente está oculto sob montanhas de cinzas. Daí resulta que tenha de limpá-lo. E como é a expressão da vida, sou eu o responsável por ele. Sim, com isto já disse todo o fundamental sobre minha relação com a língua. É um relacionamento familiar, amoroso. A língua e eu somos um casal de amantes que juntos procriam apaixonadamente, mas a quem até hoje foi negada a bênção eclesiástica e científica. Entretanto, como sou sertanejo, a falta de tais formalidades não me preocupa. Minha amante é a mais importante para mim. Vale lembrar, o universo rosiano é feito de paradoxos. Não à toa ele dizia que paradoxos existem para que ainda se possa exprimir algo para o qual não existem palavras. Por isso,
Não nos esqueçamos que a busca de sua linguagem não está só na palavra. Quando eu saio montado num cavalo por Minas Gerais, vou tomando nota de coisas. O caderno fica impregnado de sangue de boi, suor de cavalo, folha machucada. Cada pássaro que voa, cada espécie, tem voo diferente. Quero descobrir o que caracteriza o voo de cada pássaro em cada momento. Não há nada igual neste mundo. Não quero palavra, mas coisa, movimento, voo. O vocabulário de Guimarães Rosa é inesgotável, tanto que há dicionários para dar conta do léxico de Guimarães Rosa. Um deles, o mais conhecido, de Nilce Santana Martins, Dicionário do Sertão, reúne mais de 8.000 palavras. São neologismos, arcaísmos, vocábulos arcaizantes, empréstimos, onomatopeias, palavras populares, regionais, eruditas, inúmeros termos do peculiar universo rosiano. Por exemplo, temos abelhar, abrenunciar, adormorrer, cachorrar, ou, destacado por Nilce, temos brisbrisar, verbo formado com a duplicação do radical brisa, um neologismo poético. Engenhingonça, fusão de engenho e geringonça, coisa mal feita e de estrutura precária. Esses são só alguns exemplos que podemos considerar, entre tantas leituras, como uma atitude de restaurador por parte de Guimarães Rosa, ou seja, de alguém que recupera a originalidade da vida e do mundo, pois, como o próprio diz, somente renovando a língua é que se pode renovar o mundo. Devemos conservar o sentido da vida, devolver-lhe esse sentido, vivendo com a língua. Deus era a palavra e a palavra estava com Deus. Este é um problema demasiado sério para ser largado nas mãos de uns poucos ignorantes com vontade de fazer experiências. O que chamamos hoje linguagem corrente é um monstro morto. A língua serve para expressar ideias, mas a linguagem corrente expressa apenas clichês e não ideias. Por isso está morta. E o que está morto não pode engendrar ideias. Não se pode fazer desta linguagem corrente uma língua literária, como pretendem os jovens do mundo inteiro sem pensar muito. Por essas palavras, o autor foi indagado se isso poderia ser considerado reacionário de sua parte, ao que ele responde: esta reputação não me desagradaria, e mesmo, já disse antes, gostaria de ser considerado um reacionário da língua. Sou precisamente um escritor que cultiva a ideia antiga, porém sempre moderna, de que o som e o sentido de uma palavra pertencem um ao outro, vão juntos. A música da língua deve expressar o que a lógica da língua obriga a crer. Nesta babel espiritual de valores em que vivemos, cada autor deve criar seu próprio léxico, e não lhe sobra nenhuma alternativa. Do contrário, simplesmente não pode cumprir sua missão. Estes jovens tolos que declaram abertamente que não se trata mais da língua, que apenas o conteúdo tem valor, são pobres coitados dignos de pena. O melhor dos conteúdos de nada vale se a língua não lhes faz justiça. O caso de Zola prova isso, porque o material linguístico existente e comum ainda basta para folhetos de propaganda e discursos políticos, mas não para a poesia, nem para pronunciar verdades humanas. Hoje, um dicionário é ao mesmo tempo a melhor antologia lírica. Cada palavra é, segundo sua essência, um poema. Pense só em sua gênese. No dia em que completar 100 anos, publicarei um livro, meu romance mais importante, um dicionário. Talvez um pouco antes. E este fará às vezes de minha autobiografia. Além de escritor e poliglota, é notável que Guimarães Rosa tenha estudado e exercido a medicina, participado de uma guerra civil e chegando a ser oficial e diplomata. Guimarães Rosa atuou como cônsul adjunto brasileiro em Hamburgo, de 1938 a 1942, no início da Segunda Guerra Mundial, quando registrou em seu diário de guerra, ainda não integralmente publicado, suas impressões sobre seu cotidiano de jovem diplomata. O ano de chegada de Rosa é o ano da Noite dos Cristais, evento marcado por uma onda de violência antissemita na Alemanha. O diário, do pouco que está disponível para consulta, contém uma diversidade de registros e escritas. Citações de textos, de livros, com observações de leitura, listas, esboços de poemas, desenhos, anotações críticas sobre a obra de Machado de Assis, fragmentos de histórias críticas a medidas dos nazistas relativas aos judeus, etc. A posição contrária ao nazismo fica evidente no procedimento típico de Guimarães, o neologismo, ao cunhar a palavra hitlerocidade, mescla de Hitler com atrocidade.
que está no relato A Velha, presente na coletânea póstuma Ave Palavra, de 1970. Só então entrou a falar sob força de fatos, dos campos de prisão, as hitlerocidades, as trágicas técnicas, o ódio abismático, os judeus trateados. Olhávamos ali, na parede, de corpo inteiro, o marido. Ele era judeu, sabeis? Não só sua posição discursiva e literária era contrária ao nazismo, também suas ações clandestinas, junto de sua esposa Aracide Carvalho Guimarães Rosa, ao atuarem para facilitar vistos a judeus, enquanto estavam no consulado brasileiro na Alemanha sob regime nazista. Como médico, conhecia o valor místico do sofrimento. Como rebelde, o valor da consciência. Como soldado, o valor da proximidade da morte. Estas 3 experiências formaram até agora meu mundo interior. E, para que isto não pareça demasiadamente simples, queria acrescentar que também configuram meu mundo a diplomacia, o trato com cavalos, vacas, religiões e idiomas. Avesso a falar sobre sua biografia e dar entrevistas, fechamos com as palavras do próprio autor. Que nasci no ano de 1908, você já sabe. Você não deveria me pedir mais dados numéricos. Minha biografia, sobretudo minha biografia literária, não deveria ser crucificada em anos. As aventuras não têm tempo, não têm princípio nem fim. E meus livros são aventuras. Para mim, são minha maior aventura. Escrevendo, descubro sempre um novo pedaço de infinito. Vivo no infinito. O momento não conta. Vou lhe revelar um segredo. Creio já ter vivido uma vez. Nesta vida, também fui brasileiro e me chamava João Guimarães Rosa. Quando escrevo, repito o que vivi antes, e para estas 2 vidas, um léxico apenas não me é suficiente. Em outras palavras, gostaria de ser um crocodilo vivendo no Rio São Francisco. O crocodilo vem ao mundo como um magister da metafísica, pois para ele cada rio é um oceano, um mar de sabedoria, mesmo que chegue a ter 100 anos de idade. Gostaria de ser um crocodilo, porque amo os grandes rios, pois são profundos como a alma do homem. Na superfície são muito vivazes e claros, mas nas profundezas são tranquilos e escuros como os sofrimentos dos homens. Amo ainda mais uma coisa de nossos grandes rios: sua eternidade. Sim, rio é uma palavra mágica para conjugar eternidade. A estas alturas você já deve estar me considerando um charlatão ou um louco. Se você chegou até aqui, temos uma recomendação. A leitura da entrevista conduzida por Gunther Lorenz no Congresso de Escritores Latino-Americanos, em janeiro de 1965, e publicada em seu livro, Diálogo com a América Latina. Essa entrevista foi fundamental para a composição deste vídeo, mas, é claro, todas as fontes na descrição fazem parte da bibliografia para compor esse breve percurso pela vida e escrita de Guimarães Rosa. Além disso, pedimos que, se possível, compartilhe o vídeo e fique livre para usar como conteúdo didático e de ensino. E claro, seu comentário. O diálogo aqui é o mais importante.